Fala aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai tratar do assunto de como escolher a chapa para hamburgueria, tá? Esse vídeo serve para você que está montando, para você que está reformando e não quer errar novamente, ou para você que está até projetando uma hamburgueria e precisa entender o espaço que ela vai ocupar e qual modelo dimensionar, tá bom? Então, eu fiz uma pesquisa no Google, tá? Chapa para hamburgueria. Vou mostrar para vocês e eu tive uma série de resultados, tá? Chapa para hamburgueria. Apareceram chapas que vinham com valor desde R$ 600 até chapas de R$ 10.000, né? Já sei, Fernando, a melhor chapa para mim é a de 10 mil, é a mais cara. Não sei o que você precisa, não sei qual a sua necessidade. Então a gente precisa entender essa questão primeiro, né? Não, a chapa para mim é a chapa mais barata, tá? Porque eu vou precisar investir menos e vou usar o recurso financeiro para fazer outra coisa, tá? Às vezes você pode estar enfiando o pé pelas mãos, tá? Então tome com muito cuidado, tá? Porque no caso de hamburgueria, a chapa para a área de produção é um dos itens mais importantes. Então, primeiro a gente precisa entender, tá? Qual a finalidade dessa chapa? Essa chapa vai servir para, sei lá, pão? Passou manteiga no pão, vai selar o pão para não encharcar com o suco da carne? Não. Ah, essa chapa vai servir para efetivamente fazer os grelhados, né? Fazer a cocção da proteína, tá? Esse é um segundo ponto, né? Vai servir para os dois? É um terceiro ponto, tá? Questão da demanda, tá bom? Pô, eu já tenho uma hamburgueria e no alto giro minha chapa dá gargalo, dá problema na minha operação, né? Então aí você precisa pensar melhor em qual chapa você vai precisar comprar. E a gente vai colocar algumas informações aqui que são muito importantes para você decidir a compra, tá? São 6 questões que a gente vai tratar nesse vídeo. Essas características são a espessura da área de cocção, tá? A espessura que essa chapa que faz a cocção tem, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a durabilidade desse produto, tá? Você vai comprar um equipamento, você não quer que ele dure 2 meses, né? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, BTU. Você vai ver que alguns fabricantes colocam essa informação de BTU, tá? Que antes para mim era só questão de ar-condicionado, por exemplo, né? Quarto ponto, suporte à instalação, tá? Quinto ponto, tipo de gás. E o sexto ponto, assistência técnica. Vamos lá? Então é isso aí, pessoal. Eu estou aqui no computador agora. Vou mostrar para vocês a pesquisa que eu fiz no Google aqui. Separei alguns anúncios para a gente falar de alguns equipamentos separados, tá bom? Então aqui é a pesquisa. Eu separei para vocês uma chapa bem baratinha, tá? Uma chapa de preço intermediário e uma chapa com valor agregado maior, tá bom? Então, primeiramente vamos entender, tá? Então eu separei esse anúncio. O que eu gosto de fazer, tá bom? Eu gosto de olhar a marca aqui do produto, tá? O modelo, e buscar as informações no site do fabricante, tá? Para que não tenha nenhum tipo de erro de informação. Às vezes você lê uma coisa que foi escrita errada lá no site do vendedor e acaba não condizendo com o que está no site do fabricante, tá? Então, você achou o produto que você quer comprar, vai no site do fabricante para você conferir as informações, tá? Então, eu dei alguns quesitos, né, que a gente vai estar analisando aqui, tá bom? Então vamos começar pela questão da espessura da chapa, tá? Essa chapa da Croydon aqui, tá? CFG 800, ela tem uma espessura de chapa aqui, ó, de 5 milímetros, tá bom? Fernando, isso é pouco, é muito? É muito pouco, tá? Então assim, essa aqui é uma chapa, ela é uma chapa, tá? Ela faz hambúrguer? Faz. Ela faz pão com manteiga? Faz. Ela faz misto? Faz tudo, tá? Só que é evidente quando a gente diz para uma hamburgueria, a gente vai pensar que ela vai ter um uso restritivo só para hambúrgueres, né? Hambúrguer, selar pão, aquelas situações que eu já havia dito para vocês anteriormente. Então, assim, uma chapa boa para hamburgueria, ela precisa ter uma espessura de área de cocção ali, de pelo menos aí, estamos falando de uns 20 milímetros, tá? Por quê? Só para vocês entenderem. Então, essa espessura da chapa é essa área
mais escura aqui, tá bom? Que é onde vai ser feito a proteína, tá? Então, se ela for fina, o que vai acontecer? Ela vai aquecer rápido, certo? Então, você ligou a chapa, pré-aqueceu ela, ela vai estar ponto bala ali para trabalhar. Você vai fazer um hambúrguer, você não vai ter problema. Você vai fazer 2, 3, 4, você não vai ter problema. O problema é quando você fizer um carregamento completo dessa chapa, tá? Vamos supor que no alto dos pedidos entrou lá 10 lanches. Você colocou 10 burgers aqui. Tá? O que vai acontecer? Esses 5 milímetros de espessura da chapa, ele vai esfriar rápido. Então a carne vai aguar, ela não vai grelhar, ela vai cozinhar, tá? Ela vai começar a soltar toda a água, ela vai demandar muito tempo para ela poder selar a carne, né? Para ela ficar com aquela crostinha e vai vazar todo o suco da carne. Então o que vai acontecer? O hambúrguer vai ficar seco, ele vai demorar para fazer e além disso ele vai ficar seco, tá? Então esse tipo de chapa com a espessura muito fina, para que ele é bom? Para coisa que é rápida, um queijo quente, você vai fazer um misto quente, sei lá, um pão, um pão com manteiga na chapa, esse tipo de coisa, essa chapa vai embora, tá? Então ela é uma chapa mais recomendada aí para os de lanchonete, tá? Ou para quem tem uma demanda muito, mas extremamente pequena, tá? Para clientes que têm uma demanda média, aí eu já não recomendo esse produto, tá bom? Porque ele não vai dar conta, tá? Então falando de espessura, né? 5 milímetros. Vamos fazer um comparativo, né? Então tá aqui uma chapa intermediária, tá bom? Da marca Venâncio. Eu fiz a mesma coisa, fui lá no site da Venâncio, tá? Peguei o tamanho da chapa aqui, tá? Que no caso da chapa de Venâncio, eles não têm chapa de 80 centímetros, são 91 centímetros e meio, tá bom? Então a gente vai fazer o comparativo com aquilo que chega mais próximo. Então qual que é a espessura da chapa aqui? A espessura da chapa, eu li aqui, ó, ela está dizendo que são 19 milímetros. Então tá aí uma boa diferença. 5 milímetros para 19 são quase 4 vezes a mais. Então ela é uma chapa que a área de cocção aqui, ela é 4 vezes maior do que essa outra chapa. Então aqui já começa uma chapa já mais para um uso profissional, tá bom? Essa chapa aqui ela já atende em questão de espessura, tá? Porque ela vai conseguir manter aquela área de cocção quente, tá? Você pode colocar produto aqui, ela vai manter quente, por quê? Porque ela é bem espessa. Ela vai demorar mais tempo para aquecer, porque é uma chapa bem grossa, mas ela vai manter por mais tempo a temperatura também, que é isso que a gente quer, tá bom? E aí eu vou para o último modelo aqui que eu separei, que foi uma chapa de um valor agregado maior, tá? Que aí a gente já está falando de uma espessura de 25,4 milímetros. Então ela é 5 milímetros maior ainda do que essa chapa intermediária. Essa aqui é uma boa chapa? É uma boa chapa. E essa aqui? Essa aqui também é uma excelente chapa, tá? Onde eu vou sentir diferença? Se você tiver uma produtividade extremamente alta, aí você vai sentir diferença. Por quê? Porque ela vai demorar mais tempo para numa segunda carga para ela aquecer, né? Ela vai manter, desculpa, ela vai manter por menos tempo o aquecimento, tá bom? Então a gente falou já da questão da espessura da área de cocção. Agora vamos falar do segundo quesito que eu tinha comentado, que era a questão de durabilidade, tá? Para você ver a durabilidade da chapa, o ideal é você ir na loja, né? Ir no local ver, né? Tentar pegar a chapa dela, dobrar com a mão para ver se é uma estrutura resistente ou não, tá? Mas se você está numa cidade que não tem lojista e você quer ver a qualidade do produto, no caso da chapa, eu vou dar uma dicasinha aqui para vocês, como é que você sabe se a chapa é boa ou não, tá? Vamos lá. A gente vai conseguir fazer um comparativo legal aqui, ó, com essa informação, a informação de peso do produto, tá? Então, essa chapa de 90 centímetros aqui, ela pesa 140 quilos, tá? Para você ter uma referência, aquela primeira chapa que a gente viu, que é aquela mais baratinha, o peso dela, vamos ver aqui o peso, vamos ver se tem informação de peso aqui, potência, altura, largura, peso, 22 quilos.
Então, assim, a outra pesa 140, essa pesa 22. O que isso quer dizer? Que a estrutura da outra é muito mais reforçada, né? Vocês vão concordar comigo, uma chapa de 22 quilos é leve, tá? Para um material que vai receber ali carga e trabalhar em alto giro na produção. Então, aí você começa a ter esse comparativo. A outra é muito mais estruturada. Vamos ver aquela intermediária? Aquela intermediária aqui, ó, de 90 centímetros. Formação de peso, 103 quilos. Ela é bem pesada também. Então, essa chapa também ela é bem estruturada, tá? Essa diferença de peso pode ser devido à espessura que a gente falou anteriormente, né? São quase 30 quilos, um pouco mais de 30 quilos de diferença aí, que deve ser numa chapa de 90 centímetros. Você põe aí meio milímetro, 5 milímetros a mais de aço, isso vai pesar, tá? Então pode ser aí onde está a diferença de peso. Então essas duas aqui, estruturalmente, elas são bem reforçadas, tá? Não tenho dúvida. Essa aqui já é uma chapa mais simples e o peso dela já diz isso, tá bom? Agora vamos falar da informação de BTU. O que quer dizer BTU, tá? Ela é uma unidade britânica de potência, tá? Então, assim, onde isso vai ser importante para eles, para a gente, tá? Eu vou fazer um comparativo muito fácil aqui, que vocês vão conseguir entender, tá? Essa chapa aqui, ó, ela tem 2.000 BTUs, tá? Eu vou pegar o comparativo com essa chapa aqui, tá? Que é a intermediária, que ela tem 70.000 BTUs. É como se você pegasse um carro 1.0 na subida, tá? Que você vai andar em primeira, certo? E você pegar um carro aqui 2.0 turbo. Você entendeu? A diferença de potência. Então, o que isso quer dizer? Que por mais que você coloque carne gelada ali em cima dela, ela tem bastante potência, tá? Para poder reaquecer aquela chapa e não aguar o seu lanche, tá? Resumidamente, é isso, tá? Se a gente for fazer um comparativo dessa chapa intermediária para essa chapa aqui, vamos ver aqui a potência dela em BTU, 75.000 BTUs, tá? 75.000 BTUs. Ela é mais potente do que essa aqui. Mas é aquela questão, na subida, vamos lá, o 1.0, 2.0 turbo, e aí aqui você tem um 3.0 turbo, digamos assim. Vai dar diferença? Vai, mas nem tanta, tá? A disparidade aqui é menor, tá? Um cliente experiente, com uma demanda alta, consegue trabalhar nessa chapa aqui, tá bom? Nessa chapa intermediária. Fechou? Então vamos para o próximo quesito que eu tinha falado, que era a questão de suporte à instalação, tá? Fernando, no que é importante o suporte à instalação, tá? Legal é o quê? Você escolheu a chapa, pega o fabricante, liga no fabricante ou acessa aqui no site dele, área de assistência técnica, para você conseguir, se ele consegue dar esse suporte para você na cidade onde você está, tá? Então a gente já está falando de área de suporte à instalação e a questão de assistência técnica, tá? Por quê? Eu já vi casos de cliente que comprou essa chapa aqui, tá? E ele falou, Fernando, a chapa é uma porcaria. Ela não produz o produto água, não é legal. Eu falei, cara, tem alguma coisa de errado acontecendo aí, tá? Aí fomos investigar, fomos entender o que aconteceu. Ele mesmo fez a instalação do produto. Ele falou, conectei a mangueira, abri o gás e comecei a trabalhar. O que acontece? Esses equipamentos de alta performance, eles precisam de regulagem, tá? Então, por quê? Porque cada local tem uma pressão de gás de entrada, tá bom? Então, você tem uma pressão X, Y, Z. E o equipamento precisa estar configurado para trabalhar com essa pressão X, Y, Z. Então, não é simples. Você precisa ajustar essa vazão para você nem gastar muito gás e nem ter uma economia de gás, mas ter um déficit de produtividade, tá? Então, é importante que esses equipamentos você procure pelo fabricante para entender se eles dão a instalação, mesmo que eles cobrem essa instalação, é interessante que você pague, porque você vai ter que acabar pagando para alguém, tá? Antes pagar para alguém que está habilitado, que sabe o que
está fazendo do que pagar para uma pessoa que você não tem esse conhecimento, se a pessoa já mexeu com esse tipo de equipamento, tá? E não foi um caso que eu peguei, não, foram vários, tá? Então são equipamentos que eles têm um valor agregado, o ideal é você ter o profissional que faça a instalação. Assim como a questão, mais um quesito, a questão da assistência técnica, tá? Onde a assistência técnica entra nisso? Se der um problema na chapa e você comprou um produto que na sua cidade não tem assistência técnica, como é que você faz? Pega a chapa, tira da operação, fala, ó, sexta, sábado e domingo eu não vou vender lanche, vou fechar a hamburgueria, vou levar a chapa para um cara lá na outra cidade, que é assistente técnico, para ele conseguir arrumar a chapa. Não funciona, então é outro ponto que você tem que estar ligado, tá bom? E aí, por último, vamos falar do tipo de gás, tá? Esses equipamentos, eles têm unidades que são fabricadas para gás GLP e para gás GN, tá? Fernando, o que é GLP, o que é GN? GLP é aquele gás de botijão, tá? Para ser resumido, tá? Aquele gás de botijão, seja ele P45, que são aqueles cilindros compridos, P190, que é aquele reabastecido por caminhão, tá? Então, o equipamento, quando você compra ele para GLP, ele vai vir configurado para GLP, tá? O equipamento, quando você compra para gás natural, o gás de rua, que em São Paulo, por exemplo, é a Comgás, que tem a concessão, o gás de rua ele tem uma pressão menor. Então, os injetores desse equipamento, eles precisam ser diferentes, eles precisam ter uma abertura maior para poder ter uma vazão maior para compensar a baixa pressão do gás de rua, você entendeu? Então, foram esses quesitos que eu queria falar para vocês, que vai ajudar bastante a definir a compra aí do equipamento, para que você não tenha surpresas e compre o equipamento errado, né? Ninguém gosta de jogar dinheiro fora. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês com essas informações, tá? Lembrando que eu mostrei 3 opções ali de chapas, mas na hora que vocês fizerem a pesquisa, vocês vão ver uma série de marcas, modelos. O ideal é que vocês pegam aquilo que está dentro da sua faixa de investimento, analisem, que agora vocês têm dados para analisar, né? Vocês sabem como comparar uma outra e entender o que é melhor para vocês, tá bom? Então espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curta, compartilha, comente, tá? Deixa aqui nas informações se tem algum modelo específico que você acha importante de eu falar, de eu analisar, tá? Então é isso aí, o vídeo de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.